Seja bem-vindo de volta hoje ao vivo, a deputada mais votada da história do Brasil, Janaína Pascoal, e aqui no nosso estúdio ao vivo também o Cido Siqueira. Deputado, fala pra gente como é que é ser a pessoa mais votada, ter mais de 2 milhões de votos aí numa eleição, deputada. Olha, é uma grande responsabilidade, porque quando tanta gente confia, né, na gente assim, nós precisamos, vamos dizer assim, atender muitas expectativas. E é interessante porque muitas vezes, no mesmo dia, eu recebo. Está apagando aqui, não sei se vocês estão me vendo. Estão me vendo, não? Sim. Tudo ok, deputado, tudo ok. Não, porque está apagando aqui. No mesmo dia, escreve uma pessoa pedindo uma coisa, por exemplo, um apoio para uma pauta, e outra pessoa pedindo o contrário, né? Então, às vezes, é difícil atender tantas expectativas, porque cada pessoa vota em alguém por uma razão, né? E quando são muitas, a pressão acaba ficando grande. Mas eu fico muito feliz com essa confiança que o povo de São Paulo depositou em mim, e muito desse sentimento de responsabilidade é que me faz apresentar o nome como pré-candidata ao Senado, né, para representar São Paulo naquela casa tão importante, que além de casa legislativa é também um tribunal, né? Então, esses 2 milhões de votos, eles têm a ver com essa escolha. Só para lembrar, na Nova Odessa você teve mais de 3 mil votos em Nova Odessa. Americana você chegou, acho que a 20 mil votos também, que a gente, né, viu, acompanhou alguns votos que você teve na região. Ou seja, o estado inteiro votou na deputada Janaína Pascoal. Sendo você hoje um pré-candidato, como é que é para você estar aí apoiando uma pré-candidatura de uma deputada ao Senado, sendo a mais votada da história do Brasil? A Janaína é fácil fazer campanha, que é uma pessoa que tem uma ficha limpa, é uma pessoa que tem uma transparência, a simpatia de eu vir ao PRTB, sempre fui muito amigo do Fiteles, e eu vim ao PRTB e pegar essa causa porque a deputada Janaína ela defende algumas teses que é interessante e que eu também acredito, entendeu? É você ter o seu mandato como, logicamente, com um compromisso com o partido, mas não ser breganhado em sistema lá da cá. Eu gosto muito do sistema do trabalho que ela faz, sigo muito a Janaína e tenho certeza, nós teremos uma grande senadora em São Paulo. Tenho certeza que a Janaína vence nas urnas porque ela tem a melhor proposta e a transparência clara como uma política pura, sem mácula manchada desses políticos que vêm repassando a cadeira de um para outro como se fosse um mandato vitalício para sempre ali no Senado. Então vamos mudar. E Janaína, conte conosco, Nova Odessa está com você, estamos com você. Tenha certeza, aqui nós vamos fazer um grande trabalho, não só aqui, como São Paulo inteiro, em prol dessa cláusula que é muito importante para São Paulo, Janaína. Olha, eu vejo a deputada Janaína, uma deputada que sempre ela vem apresentando, né, proposituras importantes aí para o desenvolvimento do nosso estado de São Paulo, que o estado de São Paulo hoje é um dos maiores estados, né, do país, tanto econômico como a questão política. Eu gostaria de perguntar coloca a deputada na tela, por favor. Deputada, fala para a gente as principais leis que você apresentou aí na Assembleia para benefício da população, para que seja benéfica para a população, deputada. Eu apresentei vários projetos nas mais diversas áreas. Eu acredito que a população gosta muito dos projetos que têm a ver com enxugamento, né, com diminuição de gastos. Eu fiz propostas para diminuir departamentos inteiros dentro da própria Assembleia. Apresentei propostas para impedir pagamento acima do teto constitucional, propostas na área de educação, participei da CPI das UESs na saúde, então a gente investigou muitas denúncias de desvios também, então tem um trabalho forte na fiscalização
e na propositura de menos gastos, né, de enxugamento. O meu gabinete é um dos mais enxutos que tem na Assembleia, com menos assessores, praticamente não gasto quase verba de gabinete. Pode comparar, né? O que eu gastei os 3 anos, outros deputados gastam num mês. E não é que eles gastam fora da lei, é o que tem previsão, né? Mas eu acho que é muito, então realmente é uma gestão muito econômica. Apresentei projetos, vários projetos na área de saúde, como, por exemplo, das mulheres poderem fazer a cesárea no SUS, homens e mulheres poderem fazer vasectomia e laqueadura também no SUS, né? Hoje é praticamente impossível. Apresentei projetos para quando uma mulher é vítima de estupro e procura um serviço de saúde que tem que deixar arquivados vamos dizer assim, né, as provas do que aconteceu para poder identificar o agressor e prender. Apresentei projeto, olha, é tão interessante que eu apresentei projeto até para que nos cemitérios municipais os esqueletos, depois que os corpos são retirados das tumbas, não fiquem naqueles ossários gerais, né, todos misturados, que ninguém sabe de onde é que vem o osso de quem, e isso, além do desrespeito com a memória dos mortos, também impossibilita fazer perícia em caso de crime ou em caso de investigação de paternidade. Apresentei projeto, esse aí é polêmico, tem gente que não gosta, mas para nas creches, nas escolinhas de criança pequena, para na hora de trocar fralda, dar banho em bebê, que sejam sempre mulheres. Muita gente se ofende com esse projeto, acha que é preconceituoso para com os homens, mas não é isso. Eu acho que é melhor manter só mulheres com esses cuidados mais íntimos com as criancinhas, até para evitar mal interpretação, evitar mal entendido, entendeu? Deixa os homens ajudarem na manutenção, na segurança, nas atividades ali de educação física, e as mulheres, além de tudo isso, vão cuidar dessa parte. Projeto para criança, né, poder ir para o primeiro ano, independentemente do mês em que faz aniversário, porque hoje as crianças têm que reprovar o prézinho, o maternal ou o infantil, porque não fazem aniversário antes de 31 de março. Projeto para as meninas aprenderem luta nas escolas, para se defenderem de todo tipo de violência. As deputadas de esquerda falam muito, lute como uma menina, mas ficaram contra o meu projeto, né, que é um projeto importante para as mulheres se defenderem. E é uma infinidade, né? Tem muitos projetos. Tem um projeto muito bom, que eu considero muito bom. Ele não é contra a vacinação, tá? Quero deixar muito claro aqui, que qualquer coisa que a gente fale de vacina, tiram os vídeos do ar. Ele não é contra a vacinação, mas ele é contra a imposição de vacinação e as pessoas serem demitidas, as pessoas serem impedidas de entrarem na universidade, como está acontecendo no estado de São Paulo. Tem algumas cidades que você não pode acompanhar um parente no hospital se não tiver vacinado. Então, tem um projeto também que impede, né, essa privação de direitos por falta de vacinação, falando vacina da Covid, tá? Ou porque a pessoa não quer tomar a terceira ou a quarta dose, projeto importante. Projeto muito importante para que toda criança que depende da saúde pública tenha direito a ser vista por pediatras, ser tratada por pediatras, né? Projeto importantíssimo que eu estou esperando o governador se manifestar, que é para acelerar o processo de adoção. Hoje, qualquer família que está na fila para adoção sabe que se conseguir adotar seu filho em 4 anos, é um milagre, né? Porque muitos ficam 6, 7, 8 anos. Tem caso até de gente que Deus que me perdoe, faleceu na fila esperando um bebê, né? Esperando um filho, na verdade. E um monte de criança envelhecendo em abrigo, que para uma criança, 1 ano, né, faz muita diferença na vida de uma criança. A criança fica ali abrigada, podendo estar no seio de uma família. Então, tem um projeto muito importante que já foi aprovado na Assembleia,
depende da sanção do governador para acelerar o processo de adoção. Então, assim, esse é um panorama geral, né? É óbvio que a gente tem que agir dentro da nossa competência, que a competência estadual é um pouco diferente da competência federal. Deputada, por falar em Covid, né? Eu acho que o Covid foi um dos momentos mais difíceis para o mundo, né? Principalmente nas questões econômicas, a questão social, a questão sanitária. O mundo não estava preparado. A gente vê que números aumentaram. Nós tivemos, nunca a gente passou por ter que gastar com farmácia para fazer exames. Uma vacina que muitas vezes foi obrigada, diga-se de passagem, em alguma situação. Fala um pouco das ações da deputada no combate ao coronavírus. Olha, a Assembleia não parou, né? Nós, naquele período mais grave, colocamos a votação na modalidade virtual. Nós tivemos que votar todos os decretos de calamidade, tivemos que avaliar, por exemplo, medidas para garantir vacinação, para garantir respiradores, para garantir leitos. Então, foi um trabalho muito árduo, né? Assim, as pessoas não veem, é um trabalho muito invisível, mas um trabalho muito árduo de virar madrugadas mesmo, para garantir que no estado de São Paulo as pessoas tivessem acesso aos leitos, aos respiradores, aos tratamentos. Eu tive, assim, muitos embates com as secretarias de saúde, que existia, assim, uma linha aqui no estado de São Paulo de não tratar o paciente. Então, assim, a pessoa era até internada, tinha leito, né, foi brigado, mas tinha leito, por força de um trabalho que eu considero, assim, muito meu também, os respiradores que foram comprados chegaram, então tinham os respiradores, mas existia uma linha aqui em São Paulo de não dar remédio para as pessoas, deixar a Covid agravar para colocar no respirador, para entubar, né? E eu, muito embora não seja médica, sou muito estudiosa, li muitas pesquisas, conversei com muitos profissionais, e eu entendo que esse não foi o melhor caminho. Então, eu oficiei ministro da Saúde, secretário de Saúde, Anvisa, durante aquele período todo, para garantir que as pessoas fossem tratadas, tá? Não só que fossem internadas para esperar o quadro agravar, para entubar. Então, isso foi um trabalho árduo, né, que quase ninguém vê. Quando começou a vacinação, houve muitos grupos que queriam prioridade na vacinação, e eu atendi esses grupos, porque a gente tem que respeitar, né, o cidadão, o que ele almeja, mas eu também quis atender aqueles grupos de pessoas que não queriam ou não podiam se vacinar. É uma minoria, mas essa minoria foi muito desrespeitada, né? Então, quem levantar todos os ofícios que eu expedi, os requerimentos de informação que eu fiz, vai constatar que eu defendi o direito daqueles que queriam se vacinar receberem a vacina rapidamente, como funcionários de presídios que pediram para a gente defender esse direito deles se vacinarem, os hemofílicos e tantos outros grupos, né? Eu trabalhei para que essas pessoas fossem prioritárias, mas eu também trabalhei muito e ainda estou trabalhando para que a autonomia de quem não pode ou não quer se vacinar, ou de quem não quer tomar 3, 4, 5, 6 doses, seja respeitada, né? Acompanhei alguns casos de possíveis efeitos adversos das vacinas, exigi investigação, né, desses efeitos. Eu virei aqui porque tem hora que apaga, peço até desculpas. Investiguei muitos casos, ainda está, né, sob investigação, ainda estão sob investigação. Tenho acompanhado todos os estudos que estão servindo como base para as liberações na Anvisa. Então, esse é um trabalho muito técnico que não aparece, mas que é muito importante. Ok, o Ciro tem o Aparecido tem uma pergunta para fazer para você. Deputada, essa questão que veio das vacinas, eu vi até que foi assim, uma coisa meio... Eu nunca tinha visto na minha vida uma questão tão aprovada, tão rápida,
E tão elaborada, tão rápido uma vacina dessa, foi histórica, né? Porque tem vacinas que demoram até 20 anos para ter a eficácia correta, ela veio por 1 ano. Será que não tinha alguma coisa já armazenada, e daí, entre aspas, eles vêm e soltam ela, demoraram um pouco para ver um pouco do cálcio, e não foi só no Brasil, isso foi generalizado, né, no planeta Terra, né? E nós vemos que a vacina, ela criou uma PEC, mas essa PEC não teve sucesso, né? Essa PEC não teve sucesso, ela ficou só como uma lei mesmo jurídica, legal de saúde, não foi isso? Então, vamos por partes, né? A doença foi uma doença que desafiou o mundo e a gente não pode negar que muitos médicos, muitos pesquisadores, cientistas, né, em todos os lugares do mundo passaram a se dedicar à pesquisa nessa doença, pesquisar a doença, os sintomas, as causas, os remédios e as vacinas. Muito dinheiro foi liberado para combater essa doença. Então, a gente também tem que tomar cuidado para não, vamos dizer assim, não entrar também numa teoria da conspiração, de que foi tudo armado. Eu acredito que houve muito investimento para o desenvolvimento dessas vacinas. Por outro lado, nós não podemos deixar de ver que a perguntar, né, sobre a eficácia, sobre efeitos adversos, passou a ser um crime. Então, eu nem faço, né, nem vou para o extremo de dizer, olha, isso tudo já era sabido, as vacinas tal, foram muito rápidas, não pode ser que seja bom, eu não vou para esse extremo. Mas eu também não concordo com o extremo que acabou prevalecendo na imprensa, entre os formadores de opinião, de que qualquer pessoa que se sentisse mal com a vacina estaria inventando, estaria sugestionada psicologicamente, porque todo remédio, toda vacina pode dar reação, pode gerar uma alergia, pode trazer um efeito adverso, leve, moderado ou grave. E da maneira como nós fomos tratados, parece que só as vacinas contra o Covid são perfeitas. Então, eu que defendo a liberdade de expressão, de manifestação, mais do que isso, a liberdade científica, de raciocínio, eu não gosto quando as pessoas são impossibilitadas de fazerem uma pergunta, né, de avaliarem, e é isso que tem acontecido. Então, vou dar um exemplo aqui bem concreto para quem está acompanhando a gente, talvez até as pessoas conheçam alguma situação. Nas universidades públicas, os funcionários, os professores e os estudantes estão sendo obrigados a se vacinarem com todas as doses, sob pena de não entrarem nos campos, né, nos campi das universidades. Tem gente que o médico contraindica, ou porque teve já uma reação alérgica à primeira dose, por exemplo, ou porque é muito alérgico a remédios em geral. Pois bem, as pessoas têm levado sua documentação e, em muitos casos, se forma uma junta de funcionários que não são da área da saúde para analisar a documentação médica. A documentação médica vem sendo rejeitada em muitos casos, né? Na rede pública de educação, não as universidades, mas as escolas estaduais em geral, muitos professores já estão com seus salários suspensos, porque não querem, e muitos, olha, não é porque não querem tomar vacina, não querem tomar as doses de reforço, já tomaram as 2 doses. Então, são pessoas que não estão podendo trabalhar, estão tomando falta. Na polícia, tem gente sofrendo processo administrativo. Eu não acho isso justo, não acho isso democrático, e não é condizente com a própria racionalidade das vacinas, porque ninguém defende que vacina tenha que estar 100%. Se resgatar as entrevistas, os textos que começaram, né, a ser apresentados quando começou essa luta pelas vacinas, vão constatar que se falava em 70% da população. E hoje praticamente todo mundo está vacinado, com várias doses, né? Então, assim, é como se ninguém pudesse perguntar, eles também não fazem nenhum esforço para responder, e as pessoas vão sendo prejudicadas no seu direito de trabalhar e estudar. Então, assim,
Eu acho que a doença é grave, né? Cheguei até a divergir do presidente por causa disso, quando ele disse que era uma gripinha, eu fiquei nervosa, falei que não, que é grave. É grave, eu tive, fui internada. É uma doença que desafiou o mundo, muita gente parou para pesquisar, muito investimento. Agora, as vacinas são um produto como qualquer outro, realmente foram desenvolvidas de maneira muito rápida, então as pessoas têm que ter o direito de analisar, né, de avaliar se um mal-estar que tem depois não foi um efeito adverso. Os médicos não podem ter medo de pesquisar. Então, assim, esse autoritarismo foi que me preocupou muito, né? Deputada, foi uma boa explicação sua. Vou falar agora sobre, gostaria de saber sobre a atuação da CPI na Alesp. Eu participei de 2 CPIs na Alesp, a CPI das fake news e a CPI da saúde, né, para avaliar assim, situações de fraude, contratações com desvios. Nessa CPI da saúde foi que eu exigi ouvir todo mundo envolvido na compra dos respiradores, porque foi gasto um elevado valor na compra de respiradores e os respiradores não eram entregues. Então eu exigi ouvir todo mundo e eu acredito verdadeiramente que foi graças a essa pressão que eles se movimentaram e foram buscar os respiradores que foram comprados para trazer para São Paulo para a população utilizar. Que foi uma compra estranha, pagaram tudo antecipadamente e os respiradores não chegavam. Então, foi muito em função da minha briga ali na CPI da saúde, né, que recebeu o nome técnico de CPI das quarteirizações, que os respiradores foram entregues. Na CPI das fake news, que teve primeira lá de Brasília, que eu acompanhei, e depois teve a nossa aqui embaixo, né? Eu fiz questão de chamar o deputado federal que pediu para instalar a CPI lá em cima, e ele deixou bem claro que quando a CPI das fake news foi instaurada lá em cima, era para apurar, vamos dizer assim, essas pessoas más, né, que usam a internet para fazer mal para a criança. Então, o deputado federal que propôs a CPI das fake news lá em Brasília, ele propôs porque ele estava na sala dele com o filho ou a filha dele pequenininho, e eles vieram mostrar, a criança veio mostrar para o pai, olha pai, um joguinho. E era daquele joguinho, sabe, que faz a criança entrar nos desafios e pode até, Deus me livre e guarde, fazer um mal sem volta, né? Quando ele viu aquilo ali, sendo deputado, pai de uma criança pequena, ele disse, não, tem que fazer alguma coisa. Então, ele pediu para instaurar uma CPI para analisar os perigos da internet para as crianças, as fraudes, entendeu? Não era para aquela armação toda que fizeram contra o presidente. Então, eu entendo que o trabalho que eu realizei na CPI das fake news na Alesp foi muito importante para desmascarar a armação que foi a CPI das fake news em Brasília, porque o intuito era criar prova, né, de algo que não existiu, criar prova de que o presidente teria, na campanha de 2018, feito disparos em massa para conseguir ser eleito. E tanto isso é mentira que até hoje não tem um print de disparo em massa que ele teria encaminhado. Ok, né? Pessoal, vamos dar uma boa noite aqui para a galera. Tem bastante gente mandando boa noite aqui para a deputada. Vamos ver aqui. Exilda Pereira mandando boa noite. Maria Gomes, boa noite. Marinete Oliveira, boa noite. Felipe Lino, boa noite. Evelyn Sampaio mandando boa noite. Nice Dias, boa noite. Zé Franco tá lá em Araras mandando boa noite. Diego Feitosa também com a gente. Gisele, boa noite. Eliezer Becker mandando boa noite. Eli Kênia, boa noite. O pessoal de Teresina, Piauí, também está mandando boa noite para o deputado, parabenizando pelo trabalho. Hoje cedo também para o Piauí, acho que é por isso. É o quê? Hoje cedo. Tem um conterrâneo aqui, ó. Eu sou do Piauí também, viu? A Jane Ross,
Sou de Teresina, com o maior orgulho, viu? Eu sou paranaense. Também com a gente tá a Jane Ross, tá mandando boa noite. E meu amigo Jacaré tá mandando boa noite para você também. Você tem uma pergunta para a deputada antes do intervalo? Então, deputada, essa questão, que na verdade são mensagens preliminares que soltam nesses desenhos, muitas crianças entraram em causa, cortando punho, fazendo várias coisas que eles punhavam esse jogo desafiador realmente, é uma coisa satânica, né? Vem isso aí para tentar tirar o foco das crianças, na verdade. Isso aí é uma coisa que foi interessante. E essa armação realmente eles fizeram. Eu acompanhei isso aí, viu deputada? Eu acompanhei e realmente, mas a esquerdalha, eles tentam achar alguma brecha de alguma forma para ampliar alguma coisa para ferir o seu compositor com algumas packs falsas. Mas não teve sucesso, eu acho que não teve sucesso. Eu vi que eles não tentaram, não somente tentar fazer que o presidente era culpado de várias coisas que não tinha nada a ver com licitude de massa e tal, etc. E 7 segundos de televisão. Olha, é histórico no Brasil isso aí, deputada. Uma pessoa venceu uma eleição, isso não é... Talvez, não sei se vai... Eu espero que aconteça até um dia, sim, com outra pessoa, mas assim, é uma coisa que para mim foi histórica. Eu nunca vi, eu mexo com política, no Grêmio Estudantil de Curitiba há muitos anos. Eu estou aqui em São Paulo há quase 20 anos, aqui, né, nessa região. Mas eu sou curitibano, né? Então eu nunca vi na minha história uma decisão de uma eleição dessa. Eu nunca vi mesmo. Mas o senhor sabe que lá na convenção do PSL na época, né, no Rio de Janeiro, eu fiz um discurso onde eu falei que a gente podia ganhar com 7 segundos. Que quem estava falando certo, quem estava do lado certo, não precisava nem de TV. Pode me gravar o discurso. Eu falei que a gente ia ganhar. E deu certo. Deputada, a sua pré-candidatura ao Senado, Vou falar no próximo bloco. PRTB, nós vamos falar no próximo bloco. Então tá bom, vamos lá. Deputada, eu vou chamar o intervalo e a gente volta já para a gente continuar esse bate-papo com você, tá bom? Tá bom, obrigada. Seja bem-vindo de volta aqui para mais um bloco. Hoje, no plantão extra, com a deputada mais votada da história do Brasil, a Janaína Pascoal. E ao nosso lado aqui também o presidente do PRTB, pré-candidato a deputado federal, Aparecido Siqueira. Deputada, antes da pergunta da sua pré-candidatura ao Senado, a gente viu que no começo, aí, logo no início do ano, os pré-candidatos a presidente, como o Dória, né, que terminando não realizando a sua pré-candidatura, que hoje o PSDB não tem um pré-candidato. Nós temos o pré-candidato Lula, o pré-candidato Jair Bolsonaro à reeleição, a Simone Tebet, que poderia ser uma terceira via, e o Ciro Gomes. Como é que você avalia essa política nacional hoje, deputada? Olha, pela proximidade que a gente está da eleição, eu acho muito difícil a tal terceira via se viabilizar. Eu acredito mesmo que nós teremos aí 2 caminhos, né? No caso, eu só tenho um, mas que a população terá 2 caminhos a avaliar. E eu estou muito preocupada com o discurso que eu venho ouvindo aí de muita gente que não quer votar nenhum nem outro. Oh, meu Deus, caiu aqui. O senhor está me vendo? Opa, está ao vivo, deputada, pode ficar à vontade. Eu estou muito preocupada com o discurso, né, que vem crescendo, das pessoas dizerem assim, não quero votar nenhum nem outro. Né? Então tem gente que diz que não vai nem comparecer no dia da votação, ou que vai votar nulo, vai votar branco. Como o ex-presidente Lula está na frente nas pesquisas, quem votar nulo, votar branco, ou for passear, né, tem até a campanha de fazer um churrasco no dia da eleição, vai indiretamente votar no ex-presidente Lula. Então, acho muito importante alertar a população disso, porque depois o ex-presidente ganha, a pessoa reclama. Né? Eu não vejo assim que nós temos tempo para criar tal terceira via. Eu acho que vai ter que escolher entre um e outro.
Eu vou votar no presidente Bolsonaro, vou votar no primeiro turno, vou votar no segundo turno, e eu acho que as pessoas que não querem, né, o ex-presidente Lula de volta ao poder precisam votar também. Se não querem votar no Bolsonaro no primeiro turno, pelo menos votem em outro candidato, porque branco e nulo dá voto para quem está na frente, entende? Deputada, outra questão também, aproveitando, né, que nem todo dia a gente tem assim, uma agenda para um bate-papo assim, bem produtivo com a deputada mais votada da história de São Paulo. Então, a questão do estado de São Paulo, nós temos também aí o Tarcísio, como que o ex-ministro, que eu deixo meus cumprimentos pelo trabalho belíssimo que fez aí lá no Ministério. Temos também o Rodrigo Garcia, que é atual governador, e alguns outros pré-candidatos que estão aí surgindo, como alguém do PSB, alguém do PT. Como que você vê também essa polarização, deputada? Então, as pessoas estão falando, é interessante, né? Eu posso estar sendo injusta, posso estar errado, mas eu não consigo ver possibilidade do PT ganhar em São Paulo. Apesar do ex-prefeito Fernando Haddad estar na frente, eu sinto assim que em São Paulo o PT ainda sofre muita resistência. Então eu não consigo ver, eu acho que ele chegou no limite dele, né? É claro que também é bom votar, né, para não correr risco, mas eu não vejo chance do PT ganhar em São Paulo. No Brasil, eu acho que tem chance sim. Então, quem não quer não pode se iludir, tem que comparecer, tem que votar, entendeu? No caso do governo, eu acho mais difícil porque São Paulo tem uma resistência ao PT, né, maior do que outros estados da federação. Eu pessoalmente, vou votar no ministro Tarcísio, estou apoiando a candidatura dele, é claro, quero ver quem vai ser vice, eu tenho muito medo, né, de um vice mal intencionado, em qualquer esfera, né, porque o vice, qualquer coisa que aconteça com o titular, é o vice que governa, entendeu? Então, quero ver, estou acompanhando de perto as propostas dele, as manifestações dele, mas, a princípio, meu apoio é do Tarcísio. Deputada, eu vejo a pesquisa, eu vejo ela literalmente manipulada. Porque o nove dedos sai por aí, é só aquela turma dos invasores que estão acompanhando ele. Não vejo nada demais, não sei aquele monte de bandeirinha vermelha que ganha alguma coisinha para ir lá fazer esse movimento. Inclusive, minha mãe falou que no Paraná ele foi lá, junto com o ex-governador Requião, que é muito amigo meu, enfim, mas assim, agora está do outro lado, enfim, tomou sua decisão. Não viu nada demais, eles foram dentro lá do cinema, lá cabe 600 pessoas, aí eles fazem aquela imagem de uma multidão. E o Bolsonaro teve com o Tarcísio aqui, em Americana. Faz aqui, acho que uns 30 dias, 40 dias atrás, né, Gleison? Mais ou menos. Teve uma motociata aqui. Parou a cidade, parou Nova Odessa, parou a Americana, parou tudo. Então, assim, vemos aquela pesquisa do Rio de Janeiro, da eleição passada, 2018. O candidato que foi cassado lá, o ex-juiz foi cassado, ele tinha 1% nas pesquisas, depois quando abriu as urnas, ele foi para o segundo turno e ganhou a eleição. Eu não acredito, assim, eu sei que a pesquisa, ela é uma chamativa de Globo, Bandeirantes, tal, etc., para tirar o foco. Mas eu vejo que não tem como o Bolsonaro perder essa eleição, não tem como. E o Tarcísio leva o caneco também em São Paulo, sem sombra de dúvida. Lembrando que são todos pré-candidatos, viu? Todos pré-candidatos. Sim, com certeza. Não, mas assim, eu entendo o que o senhor está falando. Tomara que o senhor esteja certo. Mas eu acho que é importante, né, não ficar, vou usar uma expressão aqui que pode até não ser muito educada, em cima do tamanco, sabe? Às vezes eu sinto o pessoal ali no entorno do presidente, até no entorno do ex-ministro, meio que em cima das tamancas, né? Quando a pessoa acha que já ganhou, eu acredito que é o primeiro passo para perder, entendeu? Eu tenho ouvido muita gente que votou no presidente, que fez campanha para o presidente ao meu lado, dizendo que não vai votar nele.
né? Não dizem que vão votar no ex-presidente Lula, mas dizem que vão anular. Então, o que eu acho? Eu tenho falado isso em todos os lugares que eu vou, em todas as entrevistas. Está na hora de ter um pouco de humildade, né? E ir buscar o apoio daquelas pessoas que são um pouco mais moderadas, não são tão bolsonaristas, mas que são pessoas que em 2018 votaram, apoiaram, entendeu? Eu fico preocupada quando eu vejo os apoiadores do presidente, no lugar de fazerem um movimento para reconquistar quem se afastou, atacarem quem se afastou, sabe? Então, eu tenho um pouco de preocupação com esse discurso. Ah, não, as pesquisas estão fraudadas, se o presidente não ganhar é porque teve fraude, porque as pessoas abrem mão de ir buscar o apoio. Então, eu tenho tentado incentivar as pessoas a irem buscar o apoio, né? Para o presidente garantir a reeleição, para o Tarcísio garantir a sua eleição. E um discurso radicalizado não vai fazer que isso aconteça, pelo contrário, vai afastar. Deputada, você tocou num assunto muito importante. A gente dá tempo de falar mais 10 minutos aqui. É o seguinte, houve grande polêmica na questão do voto impresso. Houve-se uma resistência muito grande, tanto do presidente como também lá do STF, né? Isso, tá. O Alexandre Moraes. Tá, o ministro, né? O ministro. O ministro. Deputada, na sua concepção, o voto eletrônico, ele poderá ser manipulado? Ele poderá, eventualmente, alguém poderá manipular aquelas urnas, na sua concepção, deputada? Então, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Muita gente tem me procurado, pessoas assim muito agoniadas, sabe? Tem pedido para ir ao gabinete, choram, achando que vai acontecer alguma coisa, que vai ter manipulação. E eu tenho tentado acalmar as pessoas, né? Primeiro eu digo assim, uma pessoa que teve 2 milhões de votos, né? Sem ser uma pessoa poderosa, meu Deus, eu tenho que confiar no processo eleitoral, entendeu? Eu tenho que confiar. Por outro lado, eu sempre defendi o voto impresso, não por desconfiar do processo, mas por entender que mais segurança é sempre bom. Né? Então, você ter um voto, que você tem ele ali materializado, que você pode contar, que você pode olhar, as pessoas podem, assim, acompanhar a apuração, eu acho que é saudável, entendeu? Eu sempre apoiei o voto impresso, sempre, muito antes dessa discussão aparecer. Agora, não acho que a gente não vai conseguir, entendeu? Houve a votação, não aprovaram, houve a discussão no judiciário, então eu também tenho um pouco de medo de radicalizar esse discurso e a gente acabar criando uma situação para o próprio presidente. Então, eu dou razão para ele na defesa que ele faz do voto impresso, concordo com ele, entendo que é um direito dele, né? Exigir, pedir, questionar, é um direito. Mas eu fico preocupada que, conforme esse discurso dele vai radicalizando, pode dar fundamento para aquelas pessoas que o acusam de ser autoritário, de ser arbitrário, para essas pessoas insistirem nessa linha, entendeu? Então, eu tenho evitado, falo aqui com todo respeito e carinho, eu tenho evitado essa pauta. Não é porque eu sou contra o voto impresso, é porque eu acho que isso está prejudicando o presidente. Você pergunta que tem mais uma só para a gente encerrar. Deputada, assim, o voto impresso eu acho que era uma garantia legítima do eleitor. Mas assim, nisso, um dia teve um cidadão que discutiu e falou, mas então você não vai votar, então você não é bolsonarista? Eu falei, não, eu não sou bolsonarista, não, eu sou brasileiro. Eu sou dentro da realidade. Eu tenho a pauta da direita, sempre fosse da direita e fim de papo. Eu estou junto com o Bolsonaro, inclusive a nossa sigla partidária que eu faço parte, a senhora faz parte, nós estamos com o Bolsonaro.
não temos dúvida que estamos lá juntos, vamos trabalhar juntos sim, os nossos materiais, isso é natural. E agora, o voto impresso, eu tinha um pouco assim, de cisma, porque daí podia ser uma forma de impor o voto de cabresto. Por quê? Ah, tá aqui, você vai ter que me pagar porque tá aqui, eu votei em você. Eu acho que daí o poder ia mandar mais. E uma coisa que eu sou contra o presidente é o seguinte, ele foi eleito nesse sistema, então não tem que questionar. Eu não entendo. Se eu ganhar por causa de um voto, eu não quero nem questionar. Não, e também o presidente Jair Bolsonaro também está até como deputado. Ele foi deputado de vários mandatos, foi eleito no sistema eletrônico, voto eletrônico. Eu fico até feliz de ouvir os senhores falarem isso, porque as pessoas que têm me procurado assim com muita desconfiança do sistema, com discurso assim de pôr fogo no presidente, entendeu? No sentido de ele brigar mais. E eu fico preocupada quando o presidente começa a brigar demais, porque acaba dando margem, né, a quem quer criticá-lo, criticar com mais ênfase, né? Então, fico feliz que os senhores pensem assim. Eu também fui eleita nesse sistema, tive uma votação histórica, sabe? Eu acho que se a gente insistir muito nessa pauta, não vai ser bom, principalmente para o presidente. Deputada, essa semana a gente viu vinculado na mídia que eventualmente você poderia ser até uma pré-candidata a vice na chapa Jair Bolsonaro. Procede? Não, deixa eu explicar o que aconteceu. O presidente me convidou em 2018, lembra? Aí eu dei uma entrevista essa semana, o jornalista perguntou assim, doutora, se o presidente te convidasse, a senhora aceitaria? Olha a minha situação. Se eu digo não, a manchete seria Janaína não apoia Bolsonaro porque não quer de jeito nenhum ser vice dele. Se eu digo sim, né? Aí, então assim, o que eu expliquei? Eu falei, olha, se esse convite acontecer, que eu acho pouco provável, eu vou sentar com ele, vou entender o que ele quer do vice-presidente do próximo mandato, o que ele quer do próximo mandato, entendeu? Foi isso que eu respondi. Foi o que bastou para colocar em tudo quanto é jornal. Janaína oferecida, Janaína enxerida aparecida, cavando vaga de vice. Não é nada disso. Né? Eu só quis ser respeitosa e dizer que se o presidente, né, que eu acho quase impossível, eventualmente me fizesse esse convite, eu não rejeitaria de plano, eu sentaria para conversar com ele, para amadurecer, entendeu? Foi só isso. Ok, para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu achei muito bem produtivo, né? Assim, pelo fato das leis, dos projetos, das proposituras, CPIs, né, da deputada sendo a fiscalizadora do Estado de São Paulo, porque a gente viu que o Covid, voltando ao Covid, muitas prefeituras aproveitaram aquele momento que fazia compras com dispensa de licitação para desvio de verbas públicas, aonde faltava medicamentos, faltava insumos, tudo superfaturado na maioria das vezes. Mas realmente a deputada fez aí um papel esplêndido, bem fiscalizador. Olha, na Assembleia, né? Eu sou cri-cri, viu? Eu sou cri-cri, eu fico em cima, eu infernizo mesmo, porque eu acho que esse que é o papel do parlamentar. Às vezes as pessoas acham que o papel mais importante de um deputado é fazer lei. Eu considero que o mais importante é fiscalizar o executivo e evitar que leis ruins sejam criadas. Mais do que fazer leis boas, evitar que leis ruins sejam criadas. E nessa parte da fiscalização eu sou bem chata, porque se não tomar cuidado, meu Deus do céu, são gastos absolutamente desnecessários, sabe? A gente tem que cuidar do dinheiro público de maneira mais cautelosa do que a gente cuida do próprio dinheiro, sabe? Então, por exemplo, no caso dos decretos de calamidade pública, no primeiro momento eu votei contra o decreto de calamidade do Estado, porque dava muito poder para o governador. Eu votei contra o decreto de calamidade da capital, porque dava muito poder para o prefeito. Eu votei a favor da calamidade para as outras cidades, na primeira vez, porque realmente tinha que
comprar equipamento, comprar material de proteção, né, o equipamento de proteção individual, o EPI, mas da segunda vez que pediram para autorizar, para não ter lei de licitação, eu não votei a favor. Eu não votei, porque eu falei, isso aí vai ser uma farra e ainda vão dizer que eu autorizei a safadeza. Eu não. Eu posso fazer uma pergunta? Eu posso fazer uma pergunta para o senhor Silvio? Pode? Pode. Por que o senhor acha que o ministro Moro não se candidatou no Paraná e veio se candidatar em São Paulo? Olha, o Moro, na verdade, ele é queimado no Paraná, né? Toda a vida foi, né? O Moro, na verdade, é só o Bolsonaro que viu as meninas de ouro nele, porque os paranenses nunca gostaram dele, né? Porque a gente, muitas pessoas, não, tem alguns critérios que a gente tem que... Mas, assim, a gente conhecia o sistema jurídico que toda a equipe dele administrava lá um certo prédio na capital lá, a gente sabe que lá é tudo esquerdista que eles defendiam, né? A gente sabe disso. Então, na verdade, o que o Moro queria? O Moro queria criar um caos em cima do Lula para tentar se beneficiar, achando que ia virar um dia ministro, né? Mas, enfim, não deu certo, né? Mas, assim, não digo que ele está 100% errado, porque, que nem eu falo, as pautas erradas do governo eu critico mesmo. Gosta quem gostar, não estou nem aí. O que está errado eu critico mesmo. O que eu sempre critico? Eu vejo que no início do mandato dele, os filhos dele eram mais presidente que ele. Isso é um absurdo do absurdo. E o Moro, quando tentou impedir algumas ações, na verdade ele sabia que estava tendo um complô entre os filhos, né? Ele também não é bobo, né? Senão ele não seria juiz, né? Então vamos agora apanhar os pingos em cima do i. O Mourão, toda a vida foi barrado para fazer uma licitude real em todos os aspectos de defesa ao Bolsonaro. Sempre foi barrado pelos filhos. E isso o Brasil inteiro via. Era ruim isso aí para o Bolsonaro. Depois que ele tentou se reconciliar, tudo, mas era tarde. Aí algumas pessoas, que nem você citou, dizendo hoje não voto mais fulano por causa disso. Talvez é por causa dessas questões. Um presidente, ele tem que ter braços de aço. Ele tem que saber dividir as talheres dos pratos em casa com a caneta que governa um país. São coisas distintas, diferentes. Não podemos levar as coisas de dentro de casa para uma mesa do palácio do governo. Isso é um aspecto que eu sempre batia, defendia ele em sentido, olha, isso aqui é bom para o país, é bom sim. Acabou um pouco a roubalheira? Não acabou tudo, viu? Porque isso aí é impossível acabar tudo, mas que acabou muito a roubalheira, acabou. Mas eu vou falar para você, sempre votei no Fidelis para presidente da República. Sempre votei nele. Sempre. Toda a vida. Eu sou de 74. Toda a vida que eu conheci o Fidelis, eu votei nele para presidente da República. Todas as vezes. Nós temos a mesma idade. Que legal. Eu também sou de 74. Eu sou sagitário. Viu, deputada, para a gente finalizar esse bate-papo, né, eu gostaria até de fazer um convite para você que é ao vivo aqui pelas nossas plataformas, para que a gente, dependendo da agenda que você tiver, para a gente continuar esse bate-papo assim, já que foi muito produtivo. Eu queria saber o que despertou em você ser uma deputada mais votada e hoje vir ser uma pré-candidata a senadora do país, por São Paulo. Eu decidi me candidatar a deputada quando eu percebi que, em razão de todo o meu trabalho no impeachment, eu ia ficar assim, sem poder me manifestar, por exemplo, na universidade, né? As pessoas já não concordavam com o que eu pensava antes do processo de impeachment. Depois, começaram a perceber que, na cabeça deles, né, eu poderia ser perigosa, entendeu? Então, começaram a me cercear demais, entrar com ações para eu não poder falar, para eu não poder defender o que eu acredito que é justo. E eu entendi que eu precisava encontrar um lugar, né, para me manifestar, para continuar denunciando o que precisa ser denunciado. Baixou aqui para mim. Tá me vendo? Estamos vendo, sim. Acho que caiu. Estamos vendo. Pode continuar aí, viu, deputada? Então, eu preciso do ambiente para poder defender o que tem que ser defendido, denunciar o que tem que ser denunciado. E aí eu decidi me candidatar, foi isso.
E para a sua pré-candidatura a senadora, o que despertou em você mais aí para almejar algo maior na política do Estado de São Paulo, na política nacional? Eu entendo que por ter essa formação no direito, por entender muito, né, do trabalho do Supremo Tribunal Federal, que eu seria muito útil lá, né, para poder explicar para a população as decisões, criticar respeitosamente as decisões quando precisam ser criticadas, mas eu sinto falta de alguém com um perfil bem jurídico lá no Senado. Por isso foi que eu decidi apresentar a minha pré-candidatura ao Senado. Deputado, só mais uma pergunta para a gente encerrar. É o seguinte, nós não teremos coligação proporcional a partir das eleições deste ano. E também comenta-se sobre federação. Essa federação, consequentemente, vai comprometer as eleições de 2024 nos municípios, principalmente as cidades menores, onde tem grupos políticos rivais que eventualmente poderão, né, se for aprovada a federação, eles terão que estar no mesmo grupo. Como é que você vê essas duas questões, deputada? Então, eu não tenho cargo partidário, né? Quando eu estava no PSL, chegaram a me convidar, eu não aceitei. Quando eu entrei no PRTB, fizeram convites também, eu não aceitei, eu prefiro não ter cargo partidário. Mas eu conversei com o pessoal do PRTB sobre essa possibilidade de federação. Eles não querem, porque a federação precisa acontecer em todos os estados do país, né? E durar 4 anos. Então, dá muito trabalho, dificuldade, porque tem um estado que tem candidato, no outro não tem. Então, para poder... Pode perceber como está difícil aí os partidos grandes, né, conseguirem fazer as suas federações. Então, o PRTB não quer federar. Com relação à coligação, tem algumas propostas já feitas ao PRTB para apoiar, né, a minha pré-candidatura ao Senado, que seria a majoritária. Essas propostas estão sendo analisadas pela dona Aldineia, que é a presidente do PRTB, junto com a diretoria. Eu opino, mas eu não decido, vamos dizer assim. Né? A garantia que eles me deram foi a da legenda. Para ser hoje pré-candidata, futuramente candidata, eles me garantiram a legenda. Mas essas decisões, se vai coligar, se vai federar, são decisões do partido, não são minhas. Muito bem, nosso bate-papo com a deputada mais votada da história de São Paulo, a Janaína Pascoal, uma pessoa muito simples, né? Uma pessoa que realmente mostrou muita competência na Assembleia, uma pessoa que lutou pelos direitos do cidadão e continua lutando. Cido, obrigado também por você fazer parte desse bate-papo, você que é pré-candidato a deputado federal, a deputada Janaína pré-candidata ao Senado. Quero te agradecer mais uma vez de fazer parte desse bate-papo hoje. Graço, mais uma vez agradeço você por esse espaço riquíssimo, né? Que até você concedeu para a nossa futura senadora, nossa pré-candidata, mas a nossa futura senadora de São Paulo. E também na sonoplastia, sua filha, que faz um belo trabalho também na sonoplastia aqui. Queremos agradecer e estamos marcando um grande encontro aqui, deputada, em Nova Odessa, aqui. Vamos pegar aqui, aqui não é Paraguai, mas estamos em 3 fronteiras, viu? Americana, Sumaré e Nova Odessa. Não é Paraguai, mas é 3 fronteiras. Então, nós estamos muito contentes com esse quadro do PRTB. Fantástico trabalho do nosso presidente estadual, que é o Rodrigo Tavares, com a sua Edneia Nacional, toda a sua família do Fidelis. Trabalho fantástico. Eu acho que nós temos uma equipe muito riquíssima, muito inteligente e vamos chegar ao nosso objetivo, sim. O PRTB vai bradar muito forte nessa eleição, viu, Grace? Não que nós somos bons, não, porque nós temos uma ideia transparente, na simplicidade e na qualidade de ser humano brasileiro verdadeiro. Você esqueceu de falar 2 coisas. Nós também fazemos aqui em Nova Odessa, faz divisa com Paulínia e Santa Bárbara. Então, Paulínia, Santa Bárbara, Americana, Sumaré. Então, é tri. É tri. Deputada, muito obrigado aí, disponibilizar esse tempo para estar batendo esse papo com a gente aqui ao vivo, tá? Eu deixo já o convite estendido para você.
Quando você vê, estiver na região, né, a Karen, que é a sua assessora, que é uma pessoa também super educada, quiser entrar em contato com a gente vai até vocês também para registrar a presença de vocês, tá bom? Obrigado, Tá deputada. bom, agradeço o carinho. Deus abençoe Nova Odessa, todos que nos acompanharam. Muito obrigada. Um abraço, Deus abençoe. Galera, e amanhã tem Jornal Impresso, TV da WA Notícias nas principais bancas e padarias Nova Odessa. Deputada, bom final de semana e que Deus te abençoe sempre, tá bom? Tchau, um abraço.